Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso sexto encontro, um encontro em que nós vamos tratar da temática do trabalho, né? Mas não um trabalho qualquer, não um trabalho em suas generalidades, mas sim o trabalho precário. Nós vamos trabalhar a precarização do trabalho na atual revolução tecnológica desde a década de 70 em que nós nos encontramos. A revolução tecnológica que está em curso. É a revolução que nos oferece, inclusive, a possibilidade de ter essa aula gravada e transmitida, embora não ao vivo, mas transmitida para vocês via plataformas digitais das mais diferentes naturezas, seja o YouTube com o WhatsApp com o Google Meet, ou seja lá o que a gente queira usar para gravar e oferecer esse material para vocês. É dessa revolução que nós estamos tratando. Mas Alberto, caramba, eu adoro essa revolução, eu vivo, eu compro, eu consumo essa revolução tecnológica, como que ela pode ser ruim para mim? E aí que tá, gente, nós não estaremos personalizando ao longo desses 60 minutos aproximadamente o que a revolução tecnológica tem de bom ou de ruim. Nós vamos trabalhar um processo que está em curso da precarização das relações de trabalho ou da precarização do trabalho nessa revolução tecnológica. Então, nosso compromisso vai ser, primeiro, entender o conceito de precarização. Nosso primeiro objetivo. Tá? Segundo objetivo, contextualizar esse processo. Ou seja, a precarização, ela começou a acontecer quando, como e com que finalidade. Ok? Para daí nós tentarmos puxar um pouquinho para o momento atual, e trabalhar algumas dimensões dessas plataformas que tanto marcam o capitalismo atual. E aí a gente vai falar de Uber, iFood, Rappi e outras tantas que vocês conhecem bem, como plataformas que de alguma forma, acabam sim por existir pela precarização que impõem aos trabalhadores na ponta da linha. Exatamente. Alberto, mas elas me oferecem o carro para eu trabalhar, me oferecem a comida à noite quando eu não quero fazer nada. Não as vejo como um problema. A questão não é você, meu querido. A questão é o processo em curso. E detalhe, você poderá estar nele daqui a algum tempo. Você poderá ser um trabalhador precarizado daqui a algum tempo. Ou então com alguma dimensão de precariedade. Como, por exemplo, o caso da minha esposa, da Juliana. Beijo, Juliana, se você estiver assistindo essa aula. A Juliana, como publicitária, super bem formada, ela tem uma dimensão de precariedade no trabalho que ela exerce como publicitária. Mas eu falo daqui a pouquinho sobre ela, beleza? Então vamos à nossa definição de precarização ou de trabalho precário, tá aí na tela para vocês. O termo precarização do trabalho descreve a situação de emprego pouco ou não padronizado, fora de um padrão histórico que você compreende como emprego. Seu avô, por exemplo, ficou 30 anos numa mesma empresa, ganhou uma caixa de bombom, ganhou flores quando se aposentou, vestiu a camisa da empresa, fazia parte da essência da empresa. Isso hoje basicamente acabou. Não há mais uma perspectiva de décadas de trabalho numa mesma empresa como funcionário integral durante toda a semana por 40, 44 horas semanais, como é o caso, por exemplo, do seu avô, como foi o caso do seu avô, da sua avó, ao longo da sua vida de trabalho. Isso praticamente acabou. Então, foge desse padrão que está no imaginário de muita gente ainda. Aquele emprego permanente, perene, aquele emprego que concede o salário ao final de 30 dias, que concede as férias, o terço de férias, que são conquistas trabalhistas históricas, dos nossos sindicatos, dos nossos movimentos sociais, FGTS, e outras garantias trabalhistas, direitos alcançados pelas gerações passadas. Então isso está em jogo, isso que é a falta do padrão, ok? Assim como temporário, seguindo o nosso texto no quadro, como temporário, que majoritariamente ou seja, normalmente mal remunerado, inseguro, desprotegido e que, em geral, por ser mal remunerado, obviamente,
em regra, né, essa remuneração não é capaz de sustentar o indivíduo e a sua família dentro dos conceitos de dignidade humana. Eita, quase caí, tá vendo? Não estou bem não, essa cadeira aqui não é minha amiga não. Então, dentro da ideia de dignidade humana, o que você tem no trabalho precarizado? A incapacidade desse trabalho de lhe garantir essa dignidade. Alberto, tem alguma coisa a ver com o tempo, por exemplo? Eu posso trabalhar de modo muito flexível por X horas por dia, por semana, e essas X horas são horas demais. E eu tenho pouco tempo, por exemplo, para estar com a minha família, ou cuidar de mim mesmo, cuidar da minha saúde. É uma dimensão de trabalho precário. É uma dimensão da precarização. Tá? E eu preciso trabalhar essas horas todas, porque para eu conseguir um rendimento ao final do mês que me garanta o sustento ou até algo mais que eu preciso, né, em meio ao que eu entendo por qualidade de vida, eu acabo trabalhando muito mais do que eu trabalharia se eu estivesse empregado dentro de um padrão, né, para ganhar ou o mesmo ou até menos do que eu ganharia se eu estivesse num padrão de emprego como aquele do seu avô que eu citei. Sim, gente, exatamente isso. O caso da Juliana, minha esposa, voltando a ela, né, ela entrou, isso é tema para a próxima aula, tá? Ou seja, os descaminhos da pandemia no mundo do trabalho. Tá? A minha mulher entrou em home office, eu também entrei como professor, dei aula durante aproximadamente 10 meses, somente pelas plataformas digitais, né, sobretudo pela Google, né, vocês conhecem bem, Google Meet. E Juliana permaneceu. Ela está hoje, até hoje, em home office. Né? Alberto, mas ela é uma privilegiada. É por poder ter o home office, por não ter perdido o emprego. Isso é verdade. Só que em meio àquela ideia de que é privilegiado por não perder o emprego, e por não querer perder o emprego, fazer aquilo que a empresa de alguma forma determina, que você vai aumentando o grau de precarização pela violência das relações de trabalho que são estabelecidas por esse medo e por essa permissividade do trabalhador em relação a esse cenário. Então Juliana acabou trabalha hoje, muito mais do que aquelas horas que ela trabalhava antes da pandemia no escritório da empresa, que hoje já não existe mais. O escritório foi desmontado, a empresa já não gasta mais com aluguel, está todo mundo em casa nessa empresa, né? E a empresa não só não aumentou o salário, como aumentou a carga horária de trabalho dela. Então ela, como uma profissional qualificada, ela trabalha muito mais do que ela trabalhava antes e ganha a mesma coisa. Então, nessa relação, o ganhar a mesma coisa trabalhando mais significa ganhar menos. Tá? Ou seja, é uma matemática até certo ponto simples. E é uma dimensão de precarização? Sim. Só que em meio a um salário, né, de 4 dígitos. Em meio a um salário, digamos, dentro da realidade brasileira, satisfatório. Porém, gente, com um grau de massacre sobre a sua cabeça muito grande. E outra, Juliana não é funcionária da empresa. Como assim, Alberto? Você acabou de falar que ela trabalha para a empresa? Sim, mas ela é prestadora de serviço. Ela é microempreendedora individual. A nova lei trabalhista brasileira permitiu que as empresas, em geral, todas as empresas, terceirizassem todas as suas atividades. Não só as atividades periféricas, aquelas menos importantes na empresa, como também aquelas atividades que a gente chama de atividades fim. Aquela principal atividade dentro da empresa, que no caso é o publicitário, é a publicitária. Né? Então, essa publicitária precisou abrir um CNPJ, ou seja, ela virou empresa, ok? Só que individual, uma empresa de uma só, né? Para aquela outra empresa contratá-la e colocá-la para trabalhar. Alberto, no final das contas, ela é funcionária da empresa. Sim, na prática, na troca de e-mails, na relação, tudo é uma relação de trabalho que se assemelha ao padrão. Mas na prática, aquela empresa não tem nenhum compromisso e não precisa, por lei, oferecer absolutamente nenhum direito antes consagrado no contrato de trabalho empresa-pessoa. Porque agora é empresa-empresa. Olha que bonito.
Alberto, mas meu pai ele é empresário e ele acha que isso é maravilhoso. Claro, gente, porque ele está tendo a possibilidade de reduzir os seus custos. Agora, para o trabalhador, você concorda que é uma condição de insegurança muito grande? Insegurança é mais uma característica do conceito de precarização. Então você tem insegurança, jornadas de trabalho não estabelecidas, ou seja, podem ser jornadas de trabalho muito longas ou jornadas de trabalho muito pequenas, que acabam por não produzir uma remuneração justa, adequada àquela função, ou então uma remuneração muito aquém do trabalho que a pessoa faz durante todo aquele dia e toda aquela semana. É um trabalho normalmente temporário, então tem começo, meio e fim, não é um trabalho que projete àquele indivíduo a possibilidade de um planejamento de longo prazo. Vou citar o meu caso, eu sou professor com carteira assinada. Eu sou o outro lado em relação a Juliano. Eu tenho todos os meus direitos trabalhistas garantidos. Eu tenho férias, tenho um terço de férias, tenho FGTS depositado na minha conta, tenho um salário, ok? Então eu tenho direito a auxílios, caso eu me coloque numa situação, por exemplo, de acidente. Então eu tenho o auxílio, eu tenho a possibilidade de ficar em casa, eu tenho auxílio paternidade, eu tenho algumas garantias muito interessantes por ter carteira assinada, por ser um trabalhador formal, por ter um vínculo empregatício padrão, porque o padrão ainda é esse. Daqui a pouco o padrão vai ser Juliana. O padrão ainda é esse. Já está em mutação há muito tempo, mas o padrão ainda é o trabalho formal com carteira assinada. Gente, eu posso projetar, por exemplo, o que eu vou fazer em janeiro. Porque eu sei que até dezembro eu tenho os meus salários. Se eu não tiver os meus salários, se eu for demitido, eu tenho uma rescisão que eu recebo e tenho acesso ao meu fundo de garantia, se eu quiser retirá-lo após demissão. Caso nada disso aconteça, eu não seja demitido, e a gente torce para que isso não aconteça, eu tenho, por exemplo, meu salário de dezembro, minhas férias e meu terço de férias para planejar as minhas viagens de férias. Olha que coisa interessante. Eu posso fazer um crediário, eu posso comprar um carro, eu posso adquirir o que eu quiser dentro das minhas possibilidades, porque eu tenho uma projeção a se fazer. E isso hoje é sim um privilégio que não deveria ser. É um privilégio que não deveria ser em si, porque esse deveria ser o padrão e o universal para todos os trabalhadores. Ok, gente? Então, o conceito de precarização ele está bastante associado à insegurança, a uma remuneração inadequada, a uma dificuldade muito grande de você se manter trabalhando, a ideia de você se sentir desprotegido, e aceitar cada vez mais massacres, em relação à sua capacidade de trabalho. Massacres que são das mais diversas naturezas. Já que você é inseguro, você é desprotegido, você não tem nenhum tipo de amparo. Se, por exemplo, o Rômulo que está aqui comigo, ele ficar doente, já que ele presta serviço, ele é freelancer, ele vai ficar sem trabalhar. E se ele ficar sem trabalhar, ele não ganha, ele não recebe. Ele não tem nenhum tipo de amparo, seja pela empresa, seja pelo Estado. Beleza, gente? Seguindo, vamos contextualizar agora. Então, nós identificamos o problema, tá? E agora nós vamos contextualizá-lo, tá? Quando que esse processo de precarização começou de fato a acontecer? Alberto, trabalho precário sempre existiu na história das relações de trabalho no capitalismo, é verdade. Mas nós encontramos um momento da história em que conquistas dos trabalhadores foram alcançadas. Sobretudo ali no século XX, entre as décadas de 40 e 70. Algumas conquistas muito significativas, sobretudo nos países desenvolvidos, obviamente. Tá? Era o período do Fordismo como modelo de produção. O Fordismo ele coexistiu com a doutrina capitalista que nós chamamos de keynesiana, a partir dos preceitos e da teoria de John Maynard Keynes, que pressupunha que o Estado deveria não só intervir na economia, como garantir um bem-estar social à sua população.
Então, durante esse período ali, principalmente de 45 a 75 aproximadamente, foram 30 anos, no capitalismo desenvolvido, né, no centro do mundo capitalista, nós tivemos conquistas e a garantia de um estado de bem-estar social daquela dada população. Tá? Na semiperiferia mundial, aqui no Brasil, nós também alcançamos conquistas significativas. Tá? E essas conquistas marcaram o advento do trabalho formal, o advento do trabalho protegido, do trabalho seguro, do trabalho com a possibilidade daquele planejamento ao qual eu me referi agora há pouco. Ok? Então, durante esse período histórico, em que o Fordismo e o keynesianismo eram, respectivamente, o modelo de produção e a doutrina dominante do capitalismo, tá? Nós tivemos essas conquistas estabelecidas. Tá? Alberto, o Fordismo ele era muito caracterizado pela segunda Revolução Industrial, na verdade. As indústrias atingiram um ápice na oferta de trabalho, né, e nas possibilidades de produção durante esse período. Estou errado? Não, você está certíssimo. Né? É nesse período que você tem ali o trabalho industrial, né, bombando. Uma contratação em larga escala, uma produção em massa, né? Sempre esperando que o consumo em massa também se desse, né? Que o consumo em massa também acontecesse, né? Para que ali você conseguisse prosperar e conseguisse alcançar novos ciclos de acumulação de riqueza. O capitalismo se pautava nessa dimensão. Os sindicatos eram muito fortes. O trabalhador, ele na indústria, em regra, ele era especializado, ele cumpria uma única função, ele exercia uma única atividade dentro da fábrica, ele não era um trabalhador qualificado, ele não era convidado, por exemplo, para participar da elaboração daquela produção, ele era simplesmente um fazedor, um cumpridor de tarefas, tá? Mas, de alguma forma, ele tinha toda uma sustentação, uma estrutura que garantia a ele uma segurança nas relações de trabalho nas quais ele estava inserido. Ok? Então, esse foi o modelo fordista keynesiano. Né? Alberto, o que deu ruim nesse processo? Porque se esse modelo, de alguma forma, funcionava, o que aconteceu para que ele fosse alterado, transformado, reestruturado? É que tá, galera. O modelo de acumulação fordista e a doutrina keynesiana, né, passaram por alguns desafios. Né? Era uma sociedade industrial que pensava industrialmente, né, que planejava a economia, um Estado que orientava, um Estado que estava ali atuante, tanto na produção quanto na gestão social do território, tá? Isso seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na França. Claro, com diferenças qualitativas entre esses estados na atuação política e econômica, tá? A gente não pode comparar os sucessos de políticas sociais alcançados em países desenvolvidos com o do Brasil, né? Com as políticas adotadas no país, né? Já nós tivemos ali uma diferença histórica, temos uma diferença histórica bem grande. Tá? Mas em 1973, galera, o mundo passou pela primeira grande crise do petróleo. Essa crise do petróleo, ela marcou ali uma mudança necessária à época naquele modelo fordista de produção em massa. Ou seja, aquele modelo mais rígido tinha um custo inicial, custo base de produção muito alto, muito significativo. Tá? Então, no Japão, já desde a década de 60, na fábrica da Toyota, né, já se experimentava um outro modelo de produção, que nós chamamos de toyotismo, né, mas que está dentro do que depois nós vamos chamar de pós-fordismo. Tá? Já havia ali um processo mais flexível de produção industrial e também mais tecnológico na fábrica. O Japão é pioneiro da terceira revolução industrial, junto com os Estados Unidos, mas o Japão ele é o grande artífice da robótica, da microeletrônica, que são tecnologias que vão marcar o início da terceira revolução industrial. Então, se o Fordismo era o modelo de produção da segunda revolução industrial, tá? O pós-Fordismo, toyotista, marca
simboliza a construção da terceira revolução industrial. Com tecnologias de informática, eletrônica, microeletrônica, robótica, mais tarde nanotecnologia, genética avançada, enfim, tudo que vocês conhecem hoje como tecnologia de ponta. Ok? Então, lá no Japão já havia um modelo de produção que era flexível a ponto de adequar a sua produtividade e a sua cadeia de produção às dificuldades, ao mercado consumidor, ok? Então, enquanto o Fordismo ele tinha o just in case, né, que era produzir em massa, esperando o consumo em massa, grandes estoques, fábricas enormes, né, praticamente toda a sociedade voltada às atividades industriais, direto ou indiretamente, no pós-Fordismo toyotista, nasceu o que nós chamamos de just in time, produzir de acordo com a demanda, produzir no tempo certo, produzir evitando grandes estoques, minimizando esses estoques, adequando a indústria às realidades sociais, às realidades inclusive geopolíticas e econômicas. Ok? Então nascia na Toyota um modelo flexível que vai ser também um modelo flexível do próprio trabalhador. Tudo é flexível. O que nasce no capitalismo pós-73 é um modelo tanto produtivo quanto social, econômico e político flexível. Flexível geograficamente, porque as fábricas vão começar a fragmentar sua produção pelo mundo, as multinacionais, transnacionais vão produzir um processo de fragmentação e terceirização das suas atividades pelo mundo. A Apple, por exemplo, terceiriza a sua atividade, a sua produção, contratando historicamente a Foxconn na China, chinesa Foxconn, que também produz aqui no Brasil, para fazer iPhone, iPod, iPad, MacBook, etc. Então você começa a ter um mundo que vai fragmentando a sua atividade produtiva, vai terceirizando essas atividades produtivas, começa a acontecer uma nova geografia da indústria e uma nova geografia do trabalho. Ok? Alberto, você está querendo dizer então que aquele trabalhador, outrora, no Fordismo, especializado, até certo ponto alienado na produção, porque ele não sabia o que ele estava produzindo na sua totalidade, ele não era convidado a participar da elaboração daquele processo produtivo, ele passa a ser obrigatoriamente na fábrica um trabalhador qualificado? Sim. Então você exige um nível de qualificação daquele sujeito significativo, porque ele vai ter que operar na fábrica robô, esquemas complexos. Ele não vai mais operar apenas batendo um prego, sistemas simples, né? Batendo prego, apertando uma porca, apertando um parafuso, encaixando. Não. Isso quem faz é o robô. Agora você vai ter que operar o robô. É um sistema muito mais complexo. O trabalhador vai ser obrigado a se qualificar a um nível, caso contrário ele não acessa aquele emprego, tá? No qual ele, na fábrica, vai ser uma das partes fundamentais da produção. Ele vai ter que opinar, ele vai ter que sugerir, ele vai ter que ter iniciativa. Então você começa a elevar o nível do trabalho em termos de qualidade, você busca um trabalhador qualificado, só que cada vez menos trabalhadores. Porque a linha de produção se tecnificou, a linha de produção se robotizou. Alberto, quer dizer então que vai ter menos gente trabalhando nas fábricas? Óbvio. E para onde vão essas pessoas, já que as fábricas se modernizam, se flexibilizam geograficamente, o trabalhador que vai trabalhar na fábrica é somente o qualificado predominantemente? Para onde vão essas pessoas? Acabou o trabalho, Alberto? Não. Elas vão para o setor terciário. Elas vão para comércio, elas vão para serviços. Muitos serviços passam a surgir com a revolução tecnológica, como o chatíssimo telemarketing. O telemarketing é uma profissão de terceira revolução industrial, só que não na fábrica, tá? Mas sim no setor terciário. Então o setor terciário vai ser aquele que vai absorver aquela massa outrora empregada na fábrica, aquela massa operária típica do Fordismo.
da qual saíam, galera, aquelas pautas contundentes de luta trabalhadora, de luta operária, de fortalecimento dos sindicatos, de organização do trabalho. Então, Alberto, você está querendo dizer que nesse contexto pós-fordista, os sindicatos se enfraqueceram? Exatamente isso. Enfraqueceram por essa flexibilização brutal, não só da fábrica, mas das relações de trabalho como um todo, já que no setor terciário, esse sujeito vai ter jornadas de trabalho A, B ou C, mas por serem atividades menos complexas do que aquelas realizadas por eles nas fábricas, eles tendem a ter salários mais baixos. Eles tendem a se desarticular, porque eles não vão se organizar para fazer uma luta direta, objetiva, uma luta consistente por melhores condições de trabalho. Eles vão ter que sobreviver com aquele pouco, eles vão ter que buscar manter aquele pouco, então há um medo desse trabalhador em fazer luta, fazer greve, em atuar. Ok? E é essa a realidade vivida hoje. Alberto, e tem o pior, né? Porque você vai para o setor terciário, você está falando aí do trabalhador formal como você, como eu? Sim. Mas a galera que foi para o setor terciário, foi buscar ali um trabalho, um emprego, e não conseguiu o trabalho formal. Para onde ela foi? O que ela passou a fazer? Ela entrou na informalidade. Ela entrou no trabalho formal. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma marca do trabalho informal, que é o camelô, né? Ele está ali vendendo, ele está ali comercializando, ele está ali oferecendo seus produtos, mas ele é um trabalhador informal. Né? Ele tem ali uma condição de vida muito limitada e um tipo de trabalho absolutamente fora do que nós entendemos por padrão. Tá? Ali há uma precariedade, ali há uma precarização. Ok? Então, se você começa a perceber que na sociedade, na cidade, começa a bombar esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, pode ter certeza que isso é sintoma desse processo largo, intenso, de flexibilização das relações de trabalho, de perda de empregos bem remunerados e de qualidade, e aumento, claro, da insegurança, aumento da desproteção e, por conseguinte, aumento da precariedade. Ok, galera? Está contextualizado? A precarização ela é produto da terceira revolução industrial, da revolução tecnológica, da transição Fordismo, pós-Fordismo e do estabelecimento desse modelo que nós chamamos de modelo capitalista de produção de acumulação flexível, já que o Fordismo era de acumulação rígida, agora é acumulação flexível, em que tudo vai ser flexível. Da geografia na instalação dos negócios até o trabalhador e as suas relações de trabalho na produção. Beleza? Alberto, só que você não me falou uma coisa que eu considero importante, vou falar na segunda parte. Mudou, transitou, o capitalismo transitou do Fordismo para o pós-Fordismo e do keynesianismo para que doutrina? A doutrina neoliberal. A doutrina que emerge na terceira revolução industrial, junto com o pós-Fordismo como modelo de produção, é o famoso neoliberalismo. Beleza? Isso a gente vê na parte 2. Valeu, galera. Um abraço. Voltando à parte 2, galera, naquele gap entre o Fordismo e o pós-Fordismo e o keynesianismo e o neoliberalismo. O que acontece com o capitalismo, né, quando a doutrina que passa a ser dominante, que teve sua primeira experiência no Chile e que depois aflorou na Inglaterra e nos Estados Unidos com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan, respectivamente, e que chega ao Brasil e na América Latina, no geral, na década de 90, o que essa doutrina neoliberal faz de mudança real que vai produzir uma reestruturação tanto da produção quanto do trabalho. Alberto, qual é o processo que essa doutrina estabelece, galera? Essa doutrina estabelece o processo de financiarização da economia, financiarização das relações, financiarização da própria política, à medida que as políticas econômicas de Estado passam a se voltar basicamente ao financismo, né? As dinâmicas do mercado financeiro
aos interesses desses capitais que nós chamamos de especulativos, capitais voláteis que entram e saem dos países, entram e saem das bolsas de valores dos mais diferentes países sem muita regulação ou sem nenhuma regulação. Então as relações de trabalho e de produção, elas passam a se sujeitar aos interesses desse processo de financiarização de tudo, galera. Financiarização que nós já tratamos, inclusive, lá atrás, da cidade, da habitação, da terra urbana, financiarização do valor de mercado, por exemplo, das grandes empresas transnacionais, das preocupações com a tal flutuação dos mercados, a bolsa cai, a bolsa sobe, isso determina, por exemplo, o voto num processo eleitoral de um país A ou de um país B. Então, as relações de trabalho e de produção, reestruturadas pós-fordismo, reestruturadas com o modelo de acumulação flexível, se tornam financiarizadas ao seu extremo com a doutrina neoliberal, que pressupõe um Estado mínimo, ou seja, que desregule a sua atuação no mercado para facilitar o mercado e, sobretudo, o mercado financeiro, que abre a sua economia de forma irrestrita à circulação desses capitais e que também, óbvio, privatize as suas empresas estatais, ou seja, garantindo a esse mercado uma penetração, garantindo a esse mercado uma atuação mais contundente, mais forte, mais significativa. Ok? Então, em outras palavras, galera, essa redução ao mínimo que a doutrina determina, neoliberal, sobretudo a partir do Alexander Rousseau, mas sobretudo, intensamente, do Milton Friedman, o grande artífice intelectual dessa doutrina pós-70, o Estado não pode atrapalhar. O Estado não pode ser um agente que dificulte essa financiarização, que dificulte essa flexibilização de tudo. Logo, esse Estado não pode estabelecer controle, esse Estado não pode estabelecer regras que sejam para proteger, para limitar determinados graus de precarização. Olha que coisa interessante, gente. Roberto, então eu posso produzir essa crítica ao Estado? Você pode produzir a crítica ao mercado e a crítica ao Estado. Você pode produzir a crítica à doutrina. Ok? Sem problema nenhum. E é disso que a gente está tratando. A gente precisa entender esse processo para fazer uma crítica contundente. O Estado que mergulha de cabeça na doutrina neoliberal, que mergulhou historicamente de cabeça na doutrina neoliberal, ele abriu mão de garantir à sua população conquistas estabelecidas inclusive em lei, no caso brasileiro, na nossa Constituição Federal, são os direitos sociais, para permitir essa fluidez desenfreada do capital financeiro. Ok? Enquanto que na base, na estrutura basal desse mercado financeiro em que você tem a produção, na fábrica, na indústria, no setor secundário da economia, o que você tem prosperando é sim uma atividade laboral reduzida, uma atividade de trabalho reduzida a trabalhadores fundamentalmente qualificados, uma estrutura intensamente robotizada, intensamente tecnificada. Claro, Alberto, tem atividades industriais que são menos sofisticadas, menos complexas, você tem mais trabalhadores atuando, é verdade. Mas a maior parte dessas atividades, galera, foi espalhada pelo mundo de forma, como nós falamos, de forma intensa, sobretudo para o Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Vietnã. Tem várias empresas industriais hoje saindo do Brasil. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização severa, severo mesmo, processo muito intenso. O Brasil vem perdendo seu conteúdo industrial. Nós vamos falar sobre isso com maior intensidade na aula que vem, tá? Então, na ponta, não da base da indústria, mas na ponta do setor terciário, do comércio de serviços, essa desregulamentação, essa ausência de controle ou essa permissividade do Estado, na dinâmica dessa lógica do financismo, da financiarização, permite, por exemplo, a ascensão de um tipo de trabalho como o que é
praticado pelos entregadores através das plataformas digitais que vocês conhecem e usam, né? O iPhone, oh meu Deus, o iFood, o Rappi, né? A Uber, que também tem o Uber Eats, que é uma ramificação, né? 99, enfim. Você tem várias startups, muitas delas nacionais, como é o caso da 99, do iFood, né? Que estão localizadas nos corações financeiros de São Paulo, do Rio de Janeiro, sobretudo São Paulo, na Faria Lima, né? Em que seus trabalhadores lá nos escritórios ganham salários bastante satisfatórios, né? Enquanto que a ponta que garante esses lucros, né, é tratada como uma escória social, né? É tratada sem o mínimo de respeito ao risco, né, da atividade que realizam, né? Que é uma atividade de alto risco. Então, esses trabalhadores não têm seguro, né, em acidente, por exemplo, de moto, de bicicleta, de carro, né? Não tem um salário fixo, com ganhos variando pela produtividade, o que poderia ser estabelecido, não possuem quaisquer direitos trabalhistas para além do salário, para além de um mínimo vínculo com essa plataforma, e simplesmente porque essas plataformas se apresentam como sendo mediadoras, entre uma demanda, que é do mercado, que é nossa, de consumidores, né, e uma necessidade de trabalho por parte dessas pessoas. Então elas se apresentam como sendo promotoras, né, de desejos, o desejo de consumir e o desejo de trabalhar, se eximindo de qualquer responsabilidade em relação ao trabalhador. Porque o discurso é de que ele é o quê? É empreendedor, Romulo. Inclusive a UERJ, domingo retrasado, fez uma questão mostrando essa charge. A glamorização do trabalho precário. Você faz o teu horário. Se você quiser dormir até tarde, você dorme. Depois você trabalha. Se você quer trabalhar de madrugada, você trabalha. A glamorização bizarra da ideia do que é empreender, como se empreender fosse só uma questão de organizar horários. Cadê o capital? Como é que você é empreendedor sem capital? Porque o empreender não é prender tempo e força de trabalho, é ter capital para empreender. E esses sujeitos, né, esses atores entregadores, que agora vêm se tornando atores políticos muito contundentes, daqui a pouco a gente entra aí, esses atores, eles não têm capital inicial para estabelecer um negócio próprio. Eles estão ali entregando o seu corpo e a sua alma a uma necessidade diante de uma economia em frangalhos, diante de um mundo pós-industrial, pós-fordista e neoliberal, que não os incorpora a trabalhos dignos. Não os incorpora, não os inclui, não permite que eles possam sonhar, projetar, se estabelecer uma vida digna. Ok? Então, o outro item que eu estou colocando aqui para vocês, né, pegando ali do Fordismo ao pós-Fordismo, reestruturação produtiva, do keynesianismo ao neoliberalismo, é o aluno entender que os direitos trabalhistas são, dentro desse contexto, inimigos, que precisam ser superados, que precisam ter eufemismos para essa desconstrução, buscando ter o apoio popular, inclusive, a isso, como, por exemplo, reforma. Vamos fazer uma reforma trabalhista. A reforma brasileira de 2017, a promessa, o Rômulo sabe bem, a promessa da reforma trabalhista de 2017 era gerar 4 milhões de empregos em 2 anos. O desemprego cresceu. O volume de pessoas trabalhando nessa condição precária de entregadores, o volume se exponencializou. O crescimento foi vertiginoso. No nosso material, vocês vão ter acesso a uma entrevista que eu fiz, com uma ex-aluna minha, Nina Desgranges, que permitiu que eu expusesse a entrevista. Ela foi voltada a alunos meus, né, no colégio em que eu trabalho, né, e eu estou disponibilizando para vocês. Ela é uma especialista nos estudos das
plataformas, né, que nós citamos aqui. Inclusive, ela não gosta muito, né, do trabalho com esse item que a gente vai começar a ver agora. Né? Ela não gosta muito de usar o conceito ou a noção, né, de uberização da economia. Tá? Na verdade, ela enfatiza o que ela chama de capitalismo de plataforma. Okay? Nós estamos diante do capitalismo de plataforma. E esse capitalismo de plataforma, que buscava ser, em tese, né, na teoria, um capitalismo que viabilizasse cooperação, que viabilizasse uma troca um pouco mais horizontal das relações, ele se torna, sim, promotor de um capitalismo precarizado, de relações precárias de trabalho dentro do sistema. Tá? Agora, popularmente, usou-se, tá? Recentemente, vou botar em 5 anos, 4 anos, o termo uberização do trabalho, pegando a plataforma mais famosa e global dessas todas, né, que é a Uber, né, e colocando a Uber como se fosse um modelo a partir do qual outras plataformas se inspiraram, né, e produziram as suas atividades de trabalho e de lucro, né, dentro da sociedade capitalista. Então, o capitalismo de plataforma é o modelo que se caracteriza por ser absolutamente desprovido de vínculo entre o trabalhador e a plataforma, absolutamente desprovido de compromisso entre a plataforma e o trabalhador, na verdade, um compromisso da plataforma com o trabalhador, compromisso praticamente zerado, e usando, né, a pseudo-perspectiva de empreendedorismo que efetivamente não se aplica a essa relação. Okay? Agora, na redação, se o tema for uberização da economia, partindo dessa perspectiva mais popular do uso do termo uberização, eu tenho aí uma definição para vocês estabelecerem na redação. Vamos ver. A uberização é um processo de individualização e invisibilização das relações de trabalho, que assumem a aparência de prestação de serviços, né, fazendo desaparecer as relações de assalariamento. Então, galera, a uberização, ela seria uma categoria da precarização do trabalho, um tipo de precarização do trabalho, que está diretamente associada às plataformas digitais. Né? É o que a Nina, a Ludmila Bilho, uma grande pesquisadora que eu estou indicando para vocês, artigos e entrevistas dela para vocês lerem, né, chama de capitalismo de plataforma. A uberização, ela torna o trabalhador absolutamente sujeito, submetido, né, a relações de trabalho que não estão escritas, que não estão afirmadas, que não estão sendo juridicamente consideradas. Ou seja, claramente o entregador é um trabalhador do iFood. Claramente o entregador é um trabalhador do Rappi. Só que nesse capitalismo de plataforma, pela forma como você articula a ideia de plataforma como sendo uma mediadora entre trabalho e consumo, entre trabalho e demanda, entre trabalhador, seu desejo de trabalhar, e quem quer consumir, elas aparecem como sendo o quê, gente? Libertadoras. Elas aparecem como sendo viabilizadoras, facilitadoras, como sendo absolutamente benéficas para todos os envolvidos, quando na prática isso não acontece. Tanto não acontece, galera, que um dos movimentos mais interessantes que nós vimos nos últimos anos, em termos sociais, movimento social de luta por direitos trabalhistas ou pelo reconhecimento das atividades como atividades de trabalho e reconhecimento jurídico do vínculo plataformas e trabalhador, foi o break dos APs, ou break dos APPs, né, ou dos apps, como vocês queiram, né? Que inicialmente foi formado, constituído em São Paulo, mas durante a pandemia, tivemos 2 durante a pandemia, assumiram uma proporção nacional. Em cada grande cidade, em cada capital do Brasil, né, nos estados brasileiros, nós tivemos ali movimentos desses trabalhadores, né, que cruzaram os braços durante um dia para mostrar
que o trabalho deles é essencial, absolutamente essencial e fundamental. E eles querem, né, eles não querem, por exemplo, uma mobilidade para outra atividade. Adorariam, claro, ser incorporados a uma dinâmica de trabalho mais sofisticada, complexa, de maiores ganhos salariais, de maior projeção, mas diante da impossibilidade, eles querem o quê? O reconhecimento do Estado brasileiro, jurídico, o apoio, a proteção, né, dessas relações de trabalho, obrigando as plataformas a garantir os seus direitos. Ok, galera? Solução. Vamos lá. Vamos pensar nas soluções. Bom, se a flexibilização do pós-fordismo, a financiarização do modelo neoliberal, da doutrina neoliberal, pós-70, levou a esse processo de precarização do trabalho, levou a um processo de avanço das tecnologias na indústria, reduzindo o trabalho industrial, ao mesmo tempo incorporando essa massa industrial ao setor terciário, não totalmente, tá? Ou seja, com um grau de formalização, um grau de formalidade, mas um enorme grau de informalidade, ou seja, sem garantia nenhuma de direitos. Se isso é o centro do problema, qual seria a solução? Quero que vocês pensem por 20 segundos. Se flexibilizar foi responsável por produzir essa precarização internacional do trabalho, no mundo praticamente inteiro, acredito que vocês vão pensar que uma das soluções é regulamentar. Se você tem a desregulamentação imposta pela doutrina neoliberal para facilitar os fluxos e as dinâmicas do capital financeiro, isso vai, obviamente, impactar todo mundo, desde a indústria até essas relações comerciais e de serviços nas cidades, através, por exemplo, das plataformas. Cabe ao Estado, se ele quiser combater esse problema de fato, criar uma regulamentação. Estabelecer regras, estabelecer vínculos, produzir leis que garantam a construção desse vínculo trabalhista. Ok? Combater institucionalmente as formas precárias e predatórias de trabalho. Não se encantar com discursos de glamorização, de ímpeto individual para tentar se criar soluções em relação a uma demissão, a um tempo, a um período grande sem trabalho daquele sujeito, como sendo algo, digamos, virtuoso. Olha só, a sociedade maravilhosa, a pessoa está desempregada, o que ela faz? Ela pega o carro e vai ser Uber. Quem aí tem sonho de ser Uber, gente? Quem? O Uber, o entregador, são trabalhadores em meio às impossibilidades. Não é escolha. Parece escolha, mas é uma necessidade. Não pensem que a dificuldade precisa nos levar a um tal grau de criatividade, sozinhos, né, que nos permitam viver em condições muito ruins, porque antes aquelas condições ruins do que aquelas condições piores. Porque se for pensar dessa forma, vai ter gente defendendo a escravidão aqui. Ah, porque antes, pelo menos, os caras tinham a senzala. É isso, gente. Pelo amor de Deus. Quer combater a precarização? Não é o movimento do indivíduo que vai produzir isso. É um movimento coletivo de ordem política que faça o Estado se converter a um agente direto, porque esse é o dever dele, de regulamentação dessas relações de trabalho.
Alberto, mas aí o serviço vai ficar mais caro. A gente paga por esse serviço mais caro, ou não? Ou você não está disposto a isso? Ué. Quanto mais barato for aquele serviço, pode ter certeza, gente, mais precarizado é o trabalhador. Ah, Alberto, mas pelo menos ele tem trabalho. Está caindo naquela retórica. Ok? iFood, Uber, Rappi, dentre outras, são empresas bilionárias, com suas ações no mercado financeiro, com sua ascensão no mundo real, garantindo dinâmicas de ganhos aos seus acionistas no mercado financeiro. Nós estamos diante da financiarização do trabalho, a partir do momento que o iFood tem seu escritóriozinho na Faria Lima, mas tem seu lucro e suas ações lá em cima garantidas pelos trabalhadores, que ela chama de parceiros. Parceiros. Na parceria, aquele lado de lá, aquela ponta, tinha que ganhar um pouco mais, ou bem mais, ou quem sabe até meio a meio. Não é isso que acontece. Ok, galera? Então, é regulamentar, restaurar, resgatar as relações padrão de trabalho e produção e criar um novo pacto social que realmente permita com que nós, classe média, média alta, nós, pessoas que consumimos essas ferramentas, esses produtos, nós que não temos esse tipo de atividade de trabalho, né, que nós entendamos que é melhor para todo mundo, socialmente falando, que essas relações estejam sobre outras bases e não sobre essas que nós estudamos hoje. Tá? Vou indicar aqui para vocês alguns autores, né? A Ludmila Bilho, com material que eu estou publicando agora para vocês, né? Vocês vão receber alguns artigos, algumas entrevistas dela, né? O professor Rui Braga, da USP, que tem um livro, tem vários livros sobre a temática, mas um deles que eu adorei, né? Chama-se A Rebeldia do Precariado. O precariado é essa classe, esse conceito foi criado pelo último autor que vocês estão vendo ali, né? O Guy Stedin, né? O precariado, ele seria uma classe social que ainda está em fomento, né? Que está se constituindo, né? Formada por esses trabalhadores precarizados, né? Ou esses trabalhadores em precarização, em condição de trabalho precária. Né? Então a rebeldia do precariado é fantástica, isso casa perfeitamente com o break dos apps, ou dos apps, né? Casa perfeitamente porque ali você tem a rebeldia em estado bruto, a greve, a paralisação, a atuação, né? O professor Ricardo Antunes, para mim, fantástico, um sociólogo, o maior sociólogo do trabalho brasileiro, né? Ele tem 2 livros muito bons. O primeiro é dele, é 100% dele, é autoral, e o segundo é uma coletânea, né? O primeiro é O Privilégio da Servidão, né? É uma necessidade a leitura do livro, né? E o segundo, essa coletânea, tem texto inclusive da Ludmila Bilho, né? Uberização, trabalho digital e indústria 4.0, que é a nova fase da tecnologia aplicada ao desenvolvimento industrial. É uma nova cara da indústria que está se estruturando, que vai dar origem um pouquinho mais à frente ao que nós entendemos como 4ª Revolução Industrial. Que transformações essa 4ª Revolução Industrial vai causar? Vamos analisar mais para frente com calma. E o Guy Stedin, né, um grande teórico, trabalhando o precariado, a nova classe perigosa. Né? Então, é daí que você tem a inspiração do Rui Braga para fazer, para escrever o livro A Rebeldia do Precariado, e todos os estudos que ele desenvolve em seu laboratório na USP. Ok, galera? Indicação de filmes, muito importante. Primeiro, o documentário Vidas Entregues. Conta em 22 minutos aproximadamente, um pouco do cotidiano de alguns entregadores aqui no Rio de Janeiro. Tá? Eles falam, por exemplo, que eles recebem, a dependência, o Rômulo, a forma absurda. A Ludmila Bilho trabalha muito isso. A Nina, na entrevista que vocês vão assistir, que eu fiz com ela, minha ex-aluna, trabalha muito isso. Como que o algoritmo ele impõe um massacre sobre o trabalhador. Produtividade,
uma geografia que ele precisa cumprir, como ele deixa o trabalhador de castigo, se ele ficar muitas horas sem trabalhar, ele passa a não receber notificação de pedido para ele pegar e entregar. Então, o algoritmo manda na vida deles. Tá? Alberto, também tem algoritmo no Instagram, no Facebook. Tem, gente. O algoritmo, ele comanda hoje, inclusive, nosso senso de desejo, as nossas aspirações de consumo. Nós estamos tratando aqui de alguns papos. Eu estou falando de iFood, gente. Quando eu pegar meu celular aqui na hora que acabar, vai aparecer uma propaganda do iFood no meu Instagram. Então, os algoritmos, eles mexem com determinadas dinâmicas comportamentais. Nós estamos falando de comportamento, seja do usuário da rede social, seja do trabalhador com o seu aplicativo de trabalho. Okay? Há trabalhadores punidos pelo algoritmo, através do algoritmo via aplicativo, porque fez paralisação, fez greve. Okay? Então, o Vidas Entregues é um documentário maravilhoso para vocês mergulharem nessa vida dos trabalhadores. Né? Tem um outro chamado Uberização, GIG, ou Geek. Né? É um documentário que vocês vão encontrar apenas em streaming, né? Mas eu vou mandar para vocês uma parte e vou indicar em qual streaming ele está localizado. Aí quem tiver assiste, quem não tiver, infelizmente, não assiste, mas enfim, não posso piratear o vídeo para vocês. E 2 filmes, de fato, né, do mesmo diretor, Ken Loach. Tá? O primeiro, mais antigo, Eu, Daniel Blake, né, e o segundo, Você Não Estava Aqui. Os dois espetaculares. Duvido você não chorar nos dois ao final. Eu não vou dar spoiler, mas são filmes que mostram na Inglaterra a precarização, ou seja, não é uma realidade brasileira, ponto. Por isso que o tema da aula é precarização do trabalho na revolução tecnológica e não no Brasil. Beleza, galera? Então existe aí um olhar de escala mundial, global, para a gente analisar a temática da precarização. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É um material muito bom, o trabalho é muito bom, mas a gente está fazendo isso em 1 hora, então eu preciso muito que vocês leiam o material extra, que vocês interajam com esse material, assistam aos filmes para enriquecer esse nosso encontro. Beleza? Beijo grande, galera. Até a próxima. Valeu!